Hoje eu quero falar sobre escolhas e consequências. Escolhas e consequências, já que semana passada eu falei sobre essa temática e é importante termos em mente que devemos andar sempre na presença de Deus, escutando a palavra de Deus e pondo em prática, para que venhamos estar colhendo frutos bons, coisas boas na nossa vida, e não tem nada melhor para você receber prosperidade, bênção, vida, do que você andar na palavra de Deus, amém? Então, eu quero dar uma ministração, logo depois eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 15. Esses tempos atrás também eu falei um pouquinho sobre o cristão e a vida financeira. Daqui a uns tempos eu quero orar de novo por vidas de pessoas que têm negócios, têm emprego ou está desempregado, para Deus estar destravando, abençoando a vida de cada um em nome de Jesus, amém? Eu acho isso importante para os nossos dias. Procure também participar, caso você já frequenta a igreja e quer participar de algo aqui, nos procure. Eu quero ajudar com as crianças, quero ajudar no louvor, quero ajudar na intercessão, quero ajudar aqui no diaconato. Nos procure, que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Fico muito feliz em ver ali as crianças brincando, foi um passeio muito proveitoso. Acredito que algumas pessoas podiam ir, mas não foram, amém? Né, Cristiane? O pastor só não foi por culpa da esposa dele, gente, a mulher que Deus me deu. Ela pediu para olhar a Chloe, ela estava dormindo, de repente ela pega a menina e sai. Falei, mas eu fiquei só para olhar a menina, por causa senão eu tinha ido também. Amém? Mas no próximo eu vou em nome de Jesus, tá ok? Glória a Deus, estava em espírito. Na verdade eu estava aqui, eu e minha esposa somos uma só carne, então eu estava ali através da minha esposa. Então não faltei, vamos assim dizer, né? Amém? A gente tem que ter argumento, né? Glória a Deus. Na próxima. Mas fico grato pela essa equipe do CBC Esportes. Foi duas redes aqui da igreja, né? O CBC Esportes junto com o CBC Kids. Que bênção e que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 15, diz assim: vejam que ponho hoje diante de vocês a vida e a prosperidade. O que Moisés está falando aqui? Vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia em seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante outros deuses para adorá-los, hoje declaro a vocês, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrar e a qual tomar posse, depois que atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham vida, para que vocês e seus filhos vivam. Amém? Glória a Deus. Esse aqui é um texto inicial. Eu quero trabalhar outros textos, principalmente também textos já do Novo Testamento, para que, como cristão, você tenha uma visão que as nossas escolhas têm consequências. As escolhas são livres, você é livre para escolher o que quiser, porém você se torna escravo das consequências que essas escolhas vão trazer sobre você.
O livre-arbítrio, ele é um elemento que está na palavra de Deus bem claro, ainda que tenha uma pequena porção de cristãos que até falam, não existe livre-arbítrio, mas isso é algo antibíblico, porque nós vemos desde o Gênesis até no final, o livre-arbítrio dado aos homens. Nós somente podemos amar a Deus se temos o livre-arbítrio. A escolha está destinada ao livre-arbítrio, porque se não existe livre-arbítrio, logo não há pecado. Eu somente posso desobedecer se é me dado a chance de obedecer ou não. Está entendendo o que estou falando? Então assim, o livre-arbítrio, ele não fere a soberania de Deus, muito pelo contrário. Deus é tão soberano que ele permite o homem ter escolhas. É claro que na Bíblia, a soberania de Deus, nós vemos os seus planos, os seus projetos, mas também ele outorga naquilo que é do homem, o direito dele ter uma escolha. E com base nesta visão, nesse texto inicial, nós vemos Deus falando então para o povo que ele escolheu. Veja só, ele estava falando com o povo escolhido. Ele estava falando com o povo que ele elegeu, dizendo: eu dou para vocês a chance de escolher viver na minha vontade ou não. Só que saibam, se vocês optarem por não viver, haverá morte e destruição, porque eu tenho a vida. E é por isso que ele diz, quando vocês colocam a palavra de Deus no coração e aplicam-se a vivê-la, a andar no centro da vontade de Deus, ou seja, eu não quero viver para mim, eu quero viver na vontade de Deus. Eu não vou andar com os meus próprios passos, eu quero andar na vontade de Deus. Logo, a consequência dessa escolha é vida e prosperidade, não só para nós, mas também para os nossos filhos. É o que está dizendo o texto. O texto está falando, a partir do momento que vocês escolherem, a escolha de vocês, a vida de vocês, vocês pautarem, eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida e vou vivê-la. O resultado, o efeito colateral é vida, é bênção, é prosperidade, é multiplicação. É você andar naquilo que Deus tem prometido, é você estar pegando aquilo que Deus tem colocado para você. Mas a partir do momento que você decide se afastar de Deus, não andar no projeto que Deus tem para você, logo vem morte, vem destruição, vem miséria, vem escassez, vem diminuição, até mesmo de número. E ele está falando aqui, Moisés falando para o povo escolhido: hoje eu coloco os céus como testemunha, escolham a vida e vivam no projeto de Deus, e vocês vão prosperar, não só vocês, mas os seus filhos também terão esta vida. Olha que coisa tremenda. As nossas escolhas vão trazer consequências boas ou maléficas, e desde o início, já na introdução, eu quero que você tenha em mente que a escolha que você tem que fazer na sua vida, o que o seu coração tem que se inclinar para viver, é na vontade de Deus. Está me entendendo? Ainda que não queira, mas fala: eu vou viver na vontade de Deus, porque vivendo na vontade de Deus, eu vou prosperar, eu vou ter vida, não só para mim, mas as bênçãos que estão sobre mim irão também transcorrer para os meus filhos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Em nossa vida, Deus nos deu várias alternativas, mas a palavra de Deus vem para nos orientar qual caminho que vamos tomar. Queridos, veja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual também de orientação para a nossa conduta de vida aqui na terra. Por isso, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você planejar algo, consulte ao Senhor. Consulte a Deus. Comece a falar: Deus, isso vem de ti ou não? Isso
é a minha carne falando ou é a tua voz? Eu não quero ser enganado. Eu quero, Senhor, escolher a alternativa que está na tua vontade. Eu quero andar conforme a tua vontade. Porque vai chegar momentos em que você tem que decidir se você vai seguir a Deus mesmo ou vai seguir o seu coração. Não adianta a gente falar: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei, sendo que você é o Senhor, Rei e Deus da sua própria vontade. Amém? Em Josué capítulo 24, versículo 15, o líder, que foi o sucessor depois de Moisés, diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estão da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja, Josué chama a atenção do povo de Israel. Fala: a gente está passando, a gente está entrando na terra prometida. Agora eu quero que vocês tomem uma decisão, porque eu estou vendo aí que vocês estão muito divididos. Tomem uma decisão, façam uma escolha hoje aqui. Se vocês vão servir aqueles deuses lá do Egito que seus pais estavam servindo, ou os deuses novos aqui da terra que nós estamos entrando. Porém eu te digo, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Veja, ele tomou uma decisão. E as nossas decisões trarão consequências. E a decisão de Josué foi uma decisão de viver servindo, ou seja, de viver em obediência, de viver em submissão à vontade e o desígnio de Deus sobre a vida, sobre a história dele. Amém? No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, reforça essa questão de escolha e consequência. Amém? Se Deus age assim, é porque nós temos capacidade de tomarmos decisões. Isaías 1, 19 e 20 diz assim: se quiserdes, veja, o verbo aqui é o querer, mas está colocando para nós: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, em algumas traduções, o melhor dessa terra. Versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Veja, nós temos capacidade de viver a nossa vida debaixo da vontade de Deus. Ah, eu não consigo servir a Deus. Não, você não quer. Não é que você não consegue, você não quer. Você fixe isso em mente. Quando alguém, ou até você, fala assim: eu não consigo servir. Não, espera um pouquinho, seja honesto. Você não quer, ou aquela pessoa não quer. Amém? Não quer. Porque nós somos dotados de capacidade de decidir o horário que a gente vai acordar e o horário que a gente vai dormir, de escolher a nossa comida, de escolher o nosso trabalho, de escolher o nosso parceiro, de escolher o que vamos fazer durante o dia. Então não existe esse negócio de falar: eu não consigo. Não, você não quer, porque quando alguém quer, faz. Quando alguém quer, ele muda a história da vida dele. Amém? E é por isso que Deus está falando: se quiserdes e obedecerdes, ou seja, a nossa obediência é uma decisão nossa, obedecer a Deus é uma decisão nossa, é uma decisão sua, é uma decisão minha, de falar: eu quero obedecer a Deus, eu quero viver na vontade de Deus, eu ouvir a palavra de Deus e vou me submeter a ela. Isso está condicionado a uma decisão nossa. Em você falar assim: 6 horas da manhã, eu vou levantar e vou orar. Se você decidir, você faz. Eu vou ler a Bíblia toda até o final do ano. Se você decidir, você lê. Tem pessoas que às vezes são viciados em cigarro e eles tomam uma decisão. Às vezes fumou 20 anos e fala: eu nunca mais vou fumar. E ele joga aquele cigarro e nunca mais fuma. Eu acho que tem um primo nosso que foi assim, né? Fumou não sei quantos anos, 10, 20 anos, Genilson.
Quanto tempo que ele fumou? Mais de 20 anos. E um dia ele deu um insight nele e falou: eu não vou fumar mais. E ele largou e nunca mais fumou. E nem crente ele é. Detalhe, nem crente ele é. E ele decidiu: eu não vou mais fumar. E não fumou. Tem pessoas que falam: eu não consigo largar um cigarro. Mas tem gente, quando quer, faz. Amém? Eu não vou mais beber. E a pessoa decide, às vezes nem crente é, mas ele decide, ele para de beber, ele para de usar droga. Ele decide: eu não vou mais me submeter a viver dessa forma que eu estou vivendo. E muda. Tem pessoas que às vezes têm 40, 50 anos de idade e dá uma guinada da vida lá na frente, porque ele tomou uma decisão. As nossas decisões vão nos levar a algum lugar. E quando você fala: eu quero viver em obediência à vontade de Deus. Veja, Isaías capítulo 1, versículo 19. Nós teremos o bem, nós teremos o melhor desta terra. Amém? É palavra de Deus, é promessa de Deus para aquele que vive na sua vontade. Veja, eu acabei de citar aqui alguns exemplos que as nossas decisões fazem parte da nossa história, da nossa escolha, entre elas até mesmo escolha do nosso parceiro. E eu quero chamar a sua atenção para um dado importante. Graças a Deus a nossa igreja não tem disso, mas vai que um dia você vai em algum lugar, tem algum parente, vai alguma pessoa aqui, é muito comum isso acontecer, e ali tem uma pessoa que às vezes de outra denominação, que gosta muito de profetizar, e é muito comum, eu já vi, já escutei, já estive presencialmente em um ocorrido que eu vou falar aqui, que é alguém falar o seguinte: eu sou um profeta de Deus, e eis meu servo, eis minha serva, vocês têm que casar. Começa a profetizar que a pessoa vai casar um com o outro, e às vezes a pessoa nem quer casar com aquela pessoa, nem conhece, nem gosta, talvez até terminou, não quer nem saber, mas está a profecia: você tem que casar. Queridos, Deus não manda nem na sua escolha de quem você vai casar. Amém? Não põe na conta de Deus: ah, Deus, eu estou infeliz no meu casamento. Ah, Deus, por que tu me deste isso? Não, pera um pouquinho. Adão até podia falar, né? A mulher que tu me deste, mas o cônjuge que você está, seja marido ou mulher, foi escolha sua. Amém? Até onde eu sei, não tem homem aqui sem costela não. Está faltando uma costela em você? Hein? Adão dormiu, quando acordou estava lá a Eva, toda bonita. Foi um presente de Deus. Agora nós, homens, vocês mulheres, se você casou com um alecrim dourado, agora pede para Deus abençoar. Amém? Não põe na conta de Deus. Eu digo isso, veja, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, o que diz? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, Paulo era solteiro, ele não era casado. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Ou seja, quisera eu, todo mundo, ficar como eu, solteiro, porque a pessoa quando casa tem lutas. O solteiro pode servir a Deus de uma maneira mais ampla, mas o casado tem que cuidar também das coisas do lar, ou seja, das coisas deste mundo. Mas se você não pode conter, casa. E depois no versículo 36 diz assim: mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se passar da flor de idade, se necessário, que faça o que quiser, não peca, casem-se. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo ao seu marido enquanto este vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Veja, Paulo está falando, se você quiser ficar solteiro, amém, mas se quiser casar também, amém. Seja solteira, seja um viúvo, é uma decisão sua. O que ele está falando é o seguinte: quando você for fazer escolha, escolha uma pessoa que tenha os princípios bíblicos vivendo na vida dela. Amém? Mas a escolha é sua. Eu casei com uma pessoa muito alta, casei com uma pessoa baixinha, casei com uma pessoa difícil. Gente, os sinais estão sempre lá. Amém? Não coloque na conta de Deus. Amém? Amém?
É muito comum, né? Deus me deu. Não, você escolheu. Deus abençoou a união. Deus me deu uma ungida. Deus me deu ungida. Não, você escolheu. Vamos reformular essa frase para não ficarmos injustos com Deus. Amém? Glória a Deus. Outro ponto que podemos analisar é quanto à semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vejam, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nós já estamos entrando agora então no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele está colaborando com aquilo que nós lemos lá no texto nosso principal, em Deuteronômio capítulo 30. Ele está falando o seguinte, de Deus não se zomba, não se deixe enganar. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Mas procure semear em Deus. Procure semear a sua vida na vontade de Deus. Esse texto que eu acabei de ler em Gálatas, nada mais é do que um reforço daquilo que Deus já está falando. Veja, Deus é harmônico. Deus, ele é o mesmo, como diz a palavra dele, é o mesmo, antes, hoje e depois. Não existe dois deuses. E nós vemos que a palavra dele permanece, ou seja, vivam mediante a minha palavra, vivam na minha vontade. Porque se você viver na sua vontade, entenda, a nossa vontade, ela tem carne no meio dela, e a carne é enganosa. É ou não é? A carne tem sentimentos, e os sentimentos enganam, os sentimentos são traiçoeiros, os sentimentos mudam, mas a palavra de Deus permanecem para sempre. Amém? Glória a Deus. Por isso ele está dizendo que semeia na carne, ceifará corrupção, porque a carne ela é fraca, porque a carne é limitada, a carne é caída, a carne é frágil, a carne contém erros, mas o Espírito de Deus, ele nos guia na direção perfeita. Por isso que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o quê? Perfeita, boa e agradável. Eu acho lindo isso. A vontade de Deus é perfeita. Amém? Diga comigo, a vontade de Deus é perfeita. Nossa vida no Espírito é subjugar as nossas vontades carnais à vontade de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 21 ou 23, diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Veja, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Quem aqui é nascido de novo? Tem Jesus Cristo na sua vida? Tem a certeza da sua salvação? Amém, que bom. Uma das características de quem nasceu de novo, e se nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Amém? A sua nova natureza te dá o entendimento seguinte: a minha mente agora não é mais uma mente carnal, a minha mente agora é a mente de Cristo. A vida que eu vivo agora é no Espírito de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Só que ainda moro num corpo, e esse corpo ainda é pecaminoso, não é verdade? E é isso que Paulo está falando aqui. Tem coisas na minha vida que eu quero fazer, eu escolho fazer o bem, mas eu vejo que o meu corpo tenta lutar. Eu vejo que os meus desejos carnais não querem. É por isso que não é fácil orar. Não é fácil. Gente, é muito fácil a gente pagar no ingresso e assistir um filme de 2 horas no cinema. Não é verdade? Gente, é muito fácil você ir para um shopping, passear lá
1, 2, 3 horas. E se tiver com dinheiro para gastar é melhor ainda, né, mulher? Ô, bênção, as blusinhas, né? Fazer uma viagem, gente, é muito bom. Mas agora, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Vamos entrar num jejum. Tem gente que mal começou a jejuar, já está sentindo dor de cabeça. Só de falar, vamos jejuar, ele já começa a ficar preocupado. Ai, está doendo minha cabeça, eu não dou conta, eu não dou conta. Porque nós ainda temos um corpo fraco. E é por isso que Paulo está fazendo aqui, ó. Ainda que queiro fazer o bem, eu sei que o mal está comigo. No meu corpo, nos meus membros. O meu entendimento quer viver na vontade de Deus, mas eu tenho um corpo ainda que é dotado de pecado. Só que a pessoa que é nascido de novo, ele decide subjugar as suas vontades para viver na vontade de Deus. Amém? O meu corpo quer dormir, mas eu não vou dormir enquanto eu não falar com Deus. O meu corpo está querendo comida, mas eu fiz um propósito. Essa semana eu vou jejuar, eu quero consagrar a Deus. Eu estou com preguiça. O meu desejo da carne é ficar olhando o bebê da Virgínia aqui no Instagram. O meu desejo é saber se o Gustavo Lima está preso ou não. Mas espera um pouquinho. No último culto, o pastor Samuel passou uma tarefinha de casa para a gente ler 1 Tessalonicenses. Ah, meu Deus do céu, mas é tão mais legal ver o Instagram. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Só que aquele que é nascido de novo, ele subjuga. Amém? Porque ele decidiu, eu vou viver na vontade de Deus. Porque viver na vontade de Deus significa eu me submeter a ela. Amém? E queridos, quando nós nos submetemos, algo vai acontecer no nosso ser. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como a gente falar, eu não dou conta, eu não dou conta. Desde o início, nós temos a capacidade de dominar os nossos desejos. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus, quando fala com Caim, ele vê que o semblante de Caim já não está mais o mesmo, mas ele diz para ele, ó, estou vendo que o seu desígnio do seu coração não é bom, o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominar. Então não existe essa, eu fiz porque foi impossível, não, você fez porque você quis, mas cumpre a você dominar os seus desejos. Amém? Cumpre a você dominar aquela vontade de fazer algo que você sabe que lá na frente você vai se arrepender daquilo. Não é verdade? Vira e mexe, eu falo aqui, ó, gente, aqui em Goiás não é fácil dirigir. Existe uma coisa entre o volante e o banco, que muitas das vezes não é um ser humano, é um cavalo de ignorância, que não dá seta, que fecha os outros. E dependendo do jeito que você falar, vai dar problema. O que eu já aprendi? Vou ficar em paz. Porque muitas das vezes, você pode xingar, você pode falar alguma coisa, que depois você vai se arrepender. Amém? Bem como as suas redes sociais. Ah, meu Deus, você pode controlar a rede social? Alguém mandou uma mensagem para mim. Alguém elogiou os meus belos olhos, mas eu sou casado, meu amigo, você pode bloquear aquela pessoa? Pode ou não pode? Ah, eu não consegui bloquear. Não. Cumpre a ti dominar os teus desejos. Porque depois, meu amigo, as consequências virão. É melhor prevenir do que remediar. Esse ditado não está na Bíblia, mas é um ditado verdadeiro. É melhor prevenir do que remediar. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui por causa do tempo também. Paulo continua no capítulo 8, versículo 5. Ele diz o seguinte: porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Em Romanos capítulo 5, ele continua aquilo que ele falou lá no capítulo 7, o entendimento,
que aquele que está em Cristo, ele é direcionado a fazer a escolha certa. Diga assim comigo: quem está em Cristo é direcionado a fazer a escolha certa. Romanos capítulo 8, que eu acabei de citar, mas citei o 5, o versículo 13 e o 14 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Olha isso aqui, que tremendo. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15 até o versículo 19, que nós lemos no princípio, Moisés diz o seguinte: se você obedecer à vontade de Deus, vocês vão ter vida e vão ter prosperidade. Se rebelar, se andar segundo os desígnios do seu coração, vai ter morte e destruição. Paulo está reforçando isso aqui. Se vocês estão vivendo segundo a carne, vocês vão morrer, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês terão vida. E ele diz algo aqui no final que eu acho muito importante: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são seus filhos. O ser humano não nasce filho de Deus. Eu já disse e repito: o ser humano não nasce filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Entenda isso. A Bíblia não mente, a Bíblia é clara. Um texto amplamente conhecido, João capítulo 3, versículo 16. É uma questão de interpretação de texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu primeiro filho. É isso que ele diz? O filho caçula, o filho mais velho. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu único filho ao mundo. Só que um pouquinho antes de João capítulo 3, versículo 16, lá em João capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 11 em diante, fica bem claro que diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram, mas foi dado direito, poder a todo aquele que nele crê, de se tornar filho de Deus. Veja, olha só, nós nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós e somos guiados por Deus, porque o Filho se parece com o Pai. Amém? O Filho se parece com o Pai. Se somos filhos de Deus, vamos nos parecer com Ele. Vamos nos parecer. Eu tenho 3 filhos, e é engraçado que essa questão de aparência está muito nos olhos de quem olha os meus filhos. Tem gente que fala: nossa, o Avner parece com você, a Chloe parece com você, a Lisa parece com você. Aí outros falam: não, fulano parece com a Liz. Beltrano, às vezes, parece com os avós. Não, é uma mistura. Tem hora que parece com um, tem hora que parece com o outro. Quando era mais novo, parece com um. Mas de todo jeito, de toda forma, se parece com os pais. Se você é filho de Deus, você vai se parecer com seus pais. Amém? Se você é filho de Deus, você vai se parecer com Deus, melhor dizendo. Você vai se parecer com Deus. Você vai andar como Ele anda, vai falar como Ele fala, vai pensar como Ele pensa, porque você herdou essas características daquele que te chamou de filho. Amém? Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Continuando aqui. Consequências. Mais um ponto, consequências. Não podemos esquecer que cada um de nós irá responder pelas escolhas como descrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Isso aqui é muito importante que eu vou falar aqui agora. Deixa eu ler o texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos
que está dizendo aqui a Bíblia? Todos. Devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Look me, preste atenção aqui em mim, escuta o que eu vou te falar. Esse tribunal de Cristo não está falando sobre salvação ou condenação, porque a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Esse tribunal de Cristo aqui não é para discutir se somos salvos ou não somos salvos. Isso aqui está referente a galardão, a prêmio. Amém? Isso aqui está falando sobre recompensa ou ausência da recompensa. Porque ele está falando, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos, bem ou mal, naquilo que fazemos no nosso corpo. Veja, tem parábolas de Jesus, pelo menos umas 2 ou 3, que Jesus fala sobre a questão dos servos bons e maus. Mas não quer dizer que o servo mau não está salvo. Nós vemos ali um que multiplica, um que cresce, um que frutifica e outro que nem tanto. E tem um que esconde, mas continua sendo servo. Você está me entendendo? Eu não quero entrar nesta seara, porque é uma coisa mais funda, mas eu quero que você tenha entendimento que tudo que você faz aqui na terra pode ecoar como consequências, como resultados que você vai colher aqui nessa terra ou no mundo vindouro. Está me entendendo? Isso é profundo, gente. Isso aqui é a Bíblia que muitos não conhecem ou não têm esse entendimento. E é importante você se ater para isso. Quando nós falamos, meu irmão, veja, prega o Evangelho, fale de Deus, abra o seu lar, abra o seu coração para amar o próximo, ore pelas pessoas. Veja, você é o corpo de Cristo aqui nesta terra, você tem uma missão, você não foi chamado apenas para ficar esquentando o banco na cadeira e ouvir o pregador, não, você foi chamado aqui para brilhar a luz de Cristo. Amém? Quanto você tem que compreender que tudo que você faz, haverá uma prestação de contas. Nós vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que é colaborado com Hebreus capítulo 4, versículo 13, pois diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Haverá uma prestação de contas. Haverá galardão, haverá posições no mundo vindouro. Haverá domínio, afinal a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Nós reinaremos sobre algo, e tudo isso está vinculado a um galardão. Posições, questões que não está claro na Bíblia como será especificamente, mas nós compreendemos que haverá crescimento. Tanto é que a gente vê discípulos de Jesus perguntando: qual será o maior no teu reino? Quem ficará sentado ao teu lado é outro, ou seja, é um reino. E a Bíblia está deixando bem claro que um dia nós chegaremos diante de Jesus, e ali haverá uma prestação de contas. Não é base bíblica para o purgatório, não é que você estava lá sofrendo, no Hades ali esperando sair, não é nada a ver com isso, mas haverá uma prestação de contas, e ali haverá uma cobrança, e nós temos, como cristão, pessoas que têm Cristo na sua vida, ter essa compreensão: eu vou chegar diante de Jesus, e eu tenho uma missão aqui na terra, que eu tenho que falar como eu cumpri. Amém? Glória a Deus. Ou seja, não há coisa encoberta. Tem coisas que vão ser, que a gente está escondendo e vai ser exposta aqui na terra, mas outras serão expostas no mundo vindouro, porque a Bíblia está dizendo, ó, tem coisas que às vezes diante das pessoas estão encobertas, mas diante dele está tudo nu, está tudo exposto. Por isso,
Sirva a Deus, escolha: eu vou viver a minha fé condizente com a vontade de Deus. Amém? Deus está tocando no meu coração de orar por aquela pessoa, eu vou lá e vou orar por ela. Deus está tocando no meu coração para eu falar para aquela pessoa ali que Jesus a ama, que Deus tem um plano na vida dela, eu vou fazer. Espera um pouquinho, tem pessoas que estão se escandalizando com Jesus por causa do meu testemunho, eu vou consertar a minha vida a partir de hoje. Eu vou ser um servo, vou ser uma serva de Deus, porque hoje eu decido, eu escolho vida, eu vou viver na vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Para finalizar então, viva uma vida fazendo escolhas corretas, as quais você tem que observar e viver na vontade de Deus. A vontade de Deus é vida, prosperidade, tanto para nós, como para os nossos descendentes. Amém? Queridos, tudo quanto você fizer, faz de todo o seu coração para o Senhor. É tempo de se levantar um povo que vai parecer com aquele povo lá que estava com Josué. É o momento. E aí, como é que vocês vão viver? Vão viver uma vida mais ou menos em Deus? Vão viver uma fé mais ou menos um dia? É o crente cocá, né? Aqui no Goiás fala mais é galinha de Angola. É o crente cocá ou galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco. Como é que você está na fé? Tô fraco, tô fraco. Não, o galinha de Angola fala assim? Tô fraco, tô fraco. Eu não sou um bom imitador, mas eu quero que você entenda. Estou falando, tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. E aí, meu irmão, vencendo a vida? Mais ou menos. Esse ano vai. Está sempre para baixo. Hoje é o momento de você falar: eu coloquei uma decisão, eu vou viver a vontade de Deus. Eu vou me submeter à vontade dEle, eu vou obedecer a sua voz, porque está na palavra de Deus, tem promessa, que aquele que decide assim, tem vida, tem prosperidade, e eu quero ter vida, eu quero prosperar, eu quero ser uma bênção, e eu quero ser um abençoador. Amém? É tempo de tomarmos uma decisão e falar: chega, é tempo novo. São tempos de coisas grandes. Queridos, já estamos chegando no final do ano. E geralmente no final do ano, nós começamos a projetar o ano seguinte de como será. E eu te digo, não espere chegar dia 31 de dezembro para você tomar já uma decisão, não. Tome hoje. A partir de hoje, saindo deste lugar, a partir de hoje, eu vou viver mais a palavra do Evangelho, eu vou me aprofundar mais em Deus, eu quero conhecer mais dEle, para viver aquilo que Ele tem para mim. Amém? Queridos, viva o que Deus tem para você. Eu quero concluir e já orar, mas eu quero que você saia daqui com essa decisão: eu quero viver. Hoje eu escolho a bênção, eu escolho a vida, porque eu sei que se eu andar direcionado pelo meu coração, é morte, é destruição, é engano, é frustração. Por isso, Senhor, guia os meus passos, seja minha luz. E biblicamente falando, luz, lâmpada, este guia é a palavra de Deus, é a verdade. Amém? Porque aqui não tem engano. Os homens mudam, as mulheres mudam, as nossas convicções mudam, mas Deus permanece. Ele não muda. Deus, Ele é perfeito. Ele vai além, muito além. E há um tempo atrás eu até falei sobre viver no centro da vontade de Deus. Procure a andar desta forma e você comerá, ou seja, você receberá o melhor que Deus tem para te dar aqui nessa terra. Porque Ele deu o melhor de tudo, que é Jesus, que não só para a terra, para o céu também. Mas aqui, mais pequenininho, Deus pode abençoar a sua vida. Eu sempre tenho orado.
para Deus levantar aqui homens e mulheres que vão fazer a diferença. Hoje é um dia que a gente tem tempo ali. Eu quero orar por ministérios, mas eu quero orar também por empresários. Eu quero orar aqui por pessoas que estão desempregadas. Eu quero orar por você que está trabalhando, mas quer algo melhor no seu salário. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu quero orar pelos seus filhos. E você vai hoje sair daqui dizendo: eu vou viver na vontade de Deus. Hoje eu tomo posse dessa palavra. É vida, é prosperidade, é bênção. Quem está me entendendo o que estou falando aqui hoje? Senhor, eu não sei para onde eu vou. Não tem outro lugar para ir. Mas eu sei que só Tu tens palavras de vida eterna. E é por isso que eu vou viver nas Tuas palavras. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé então, por favor. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes não está vivendo um casamento bom, porque está faltando colocar a palavra de Deus nele. Sei que tem pessoas que estão vivendo uma vida difícil no seu labor, no seu trabalho, porque está faltando você chamar a palavra, o princípio bíblico para ele. Pessoas não estão vivendo a sua vida espiritual, vida ministerial, como deve ser, porque está faltando isso aqui, ó. Senhor, eu não vou seguir mais a minha carne. Eu vou andar segundo o Teu Espírito. Está faltando decidirmos: Senhor, eu quero viver no Teu Espírito, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. E hoje é o dia que você vai voltar. Que, queridos, veja, a vida cristã, ela tem um começo, mas ela pode estagnar, ou pode começar a descer. E é nesse momento que vem a palavra de Deus, como foi lá para a igreja de Éfeso, e falou: você está se desviando, você está começando a declinar, volta às primeiras obras. E é tempo da gente começar a voltar os nossos olhos à verdade, e aplicá-la no nosso ser, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. Amém? Amém? Feche os seus olhos então. Deus Santo, nós nos reunimos e sabemos que as nossas decisões, as nossas escolhas, a forma como decidimos andar, pode nos levar a alguns lugares. Mas quando nós andamos guiados pela Tua verdade, guiados pelo Teu Espírito, o resultado é vida, o resultado é bênção, o resultado é uma vida próspera, o resultado é a bênção continuar nos nossos descendentes. Que o Senhor possa aumentar a fé de homens e mulheres que estão aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E que a nossa fé possa direcionar o nosso coração a viver como Tu queres. Nós não queremos mais viver os nossos sonhos, nós queremos viver os sonhos de Deus. Nós não queremos andar sozinhos, tomar decisões sozinhos. Nós queremos aplicar a Tua verdade, aplicar o Seu sangue em tudo quanto nós temos. A partir de hoje, nós queremos consagrar a nossa vida mais a Ti. Nós não queremos ficar na mesmice. Nós queremos avançar. Paulo mesmo fala que ele corria como se estivesse num estádio em direção a um prêmio,
a recompensa maior. E Deus, nós queremos ter um grande galardão, nós queremos ter grandes recompensas, pois a Tua palavra nos chama para viver dessa forma. E como igreja, nós queremos fazer a diferença nessa terra, tanto para as pessoas de longe como para as de perto, e que a nossa vida venha a ser um testemunho de bênção, de poder. O resultado possa ser vidas se entregando a Ti, vidas reconhecendo o Teu poder transformador. Eu oro, eu coloco diante, meu Deus, de Ti essa igreja, essa comunidade. Te pedimos, Senhor Jesus, o ano ainda não acabou, 2025 está se aproximando, mas desde já, nós não queremos fazer os nossos projetos, mas queremos conhecer os Teus projetos, e aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Queremos dedicar a nossa vida como uma oferta, como um sacrifício vivo de louvor a Ti. Pai, nós Te pedimos perdão por quantas vezes o Senhor falou conosco e nosso coração estava duro. Mas dá-nos um coração quebrantado, acende a chama outra vez, para que a Tua verdade, a Sua palavra venha acontecer, que saia das páginas deste livro, pois a nossa fé não é letra, a nossa fé está no Teu poder, no Teu vivo poder, num Deus vivo que é poderoso e que faz infinitamente mais daquilo que imaginamos, daquilo que pedimos. Por isso, Senhor, nós consagramos tudo o que temos, tudo o que somos a Ti. Renova-nos para que possamos viver coisas grandes, coisas tremendas, em nome de Jesus.